questão social que entra, não tem jeito. Último bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre o trabalho infantil e como isso pode impactar a família inteira. Quando a criança, a gente falou no último bloco, está passando por algum distúrbio dentro da casa dela e tudo mais, ela denuncia. Mas quando também ela é alcançada no culto das crianças, eu vou falar cultinho porque foi essa expressão minha, e o Espírito Santo de fato trabalha, ela também vai impactar a casa dela. Assim como o dia a dia da casa dela vai impactar o comportamento dela no culto da igreja, o que ela aprende e ensina, o que o Espírito Santo coloca nela durante o culto na igreja, vai impactar a casa dela, vai corrigir o pai, vai ensinar a Bíblia e tudo mais. Vamos falar um pouco de quais impactos vocês já viram nos anos de trabalho que começou pelas crianças, no culto infantil, e levou para casa e mudou talvez a realidade de uma família. A igreja que eu faço parte, na igreja congregacional, ela iniciou com uma classe de escola dominical em Petrópolis, em 1855, com 5 crianças. Então, o trabalho na igreja congregacional, apesar de ser uma denominação bem antiga e não ser tão conhecida assim, o trabalho de escola dominical, de ensino metódico da palavra, iniciou-se com 5 crianças. Logo, o que eu quero dizer com isso? Que é forte o ensino da palavra e com as crianças na igreja congregacional. E eu me lembro, eu sou novo, né? Estou caminhando para os 40 anos, mas eu tenho amigas missionárias. De pastorado. A amizade continua, né? Eu tenho amigos pastores e missionários que iam para a EBF comer bolo, pegar o lanche depois da EBF. E a senhora também, hão de conhecer situações muito parecidas. Pessoas que vão para a igreja porque estão com fome. Estão com fome da necessidade básica, mas elas acabavam por conhecer a palavra de Deus e através de terem sido salvas pelo Senhor Jesus, acabaram por ganhar toda a sua casa. Eu tenho 2 exemplos assim, onde toda a casa foi salva por Jesus. Vejo também na Bíblia o exemplo daquela menina que foi trabalhar na casa de Naamã. Que foi através daquela menina que aquele homem foi curado. Através de uma criança. Então, às vezes o adulto não se permite ser usado por Deus e a criança se deixa a tal ponto de impactar e mobilizar a igreja, sensibilizar, não com apenas uma emoção leve e passageira, mas com a presença de Deus. Vídeo que a senhora contou aqui. A criança já chega levantando a mão, adorando, e em nome de Jesus, e começa como se fosse um culto, só que na idade dele. E elas evangelizam com uma naturalidade, com uma presença de Deus, assim, tão aconchegante, tão amorosa, né? Falando sobre criança trazer os pais para a igreja, nessa coisa espiritual, as empresas de marketing, elas perceberam que um pai, muitas das vezes os pais não levam a criança para um determinado lugar, mas que na maioria das vezes uma criança consegue levar os pais para onde elas querem ir. E eu acredito que eles copiaram isso de Jesus, porque se nós convencermos uma criança sobre o certo, ela vai aprender, ela é uma esponja, ela absorve tudo. E ela vai levar aquilo para casa, ela vai levar aquilo para o pai. Eu conheço uma menina de 5 anos que o pai vivia na igreja, frequentava a igreja e por alguma razão ele desanimou, não quis mais caminhar. E durante um ano, quando ele fazia alguma coisa errada, ela falava: não, papai, isso não pode, vamos orar. Papai, Jesus não gosta disso. Durante um ano, ela fez isso. E um dia ele voltou para a igreja, numa apresentação de criança do Dia dos Pais. E ele falou assim, a minha filha, ela me constrangia todos os dias com a presença de Deus. Ela me constrangia... Ela era o próprio Espírito Santo. Ela me constrangia todos os dias a fazer o que era certo. Então, a criança... Eu acredito que ela tem esse poder, essa pureza, essa verdade, de forma clara, a presença do Espírito Santo mesmo. Eu, de verdade, acredito no evangelismo infantil, assim, de forma eficaz, junto aos pais, junto aos avós, junto à família, junto à sociedade. Eu acredito. Eu tenho vários exemplos. Eu tenho uma menina que orou e jejuou para que o pai dela se convertesse muito tempo. No dia que nós fizemos, jejuou e orou. Que maturidade, né? Que fofo. Jejuou e orou. Semana. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? O pai dela se converteu e no dia do batismo ela entrou na festa das águas, ela entrou nas águas com o pai para o pai se batizar.
Aí ela entrou numa luta que ela queria que o avô dela se convertesse. Ela começou a jejuar e orar pelo avô. Viu que deu certo, né? Deu certo. Ela é uma líder de célula, que a célula dela se multiplica, se multiplica. Ela tem hoje 11 anos. Isso já tem 3 anos. Então, o poder da criança realmente fazer justamente um pai entender que existe algo muito especial que ele está recebendo de Deus, o pai vai ver, meu filho é diferente. Eu gosto de terminar um culto com as crianças, através de mim, Jesus clareia, porque eu digo para eles, você vai sair daqui hoje e você vai fazer a diferença na sua escola. Você vai fazer a diferença na sua célula. Você vai fazer a diferença na sua casa. O seu quarto não vai ficar desarrumado. Você vai fazer a diferença, porque você é de Jesus. Você tem algo em você que faz a diferença. Você pode desobedecer? Não, não podemos desobedecer. A palavra lá é obediência. Eu tenho que ser obediente a Deus. Eu preciso ser obediente ao meu líder espiritual. Eu preciso ser obediente à minha discipuladora, que eu tenho uma discipuladora. Então, o que acontece? Eu tenho toda uma cobertura espiritual de Deus, do meu líder espiritual, da minha discipuladora. Eu discipulo e eu estou ali para discipular minhas crianças, para ministrar na vida delas. Então, eu acredito que durante a semana ela vai sair dali e algo vai acontecer diferente. Eu creio nisso. E essa experiência que a irmã está contando, ela é muito importante. Eu acho que está faltando isso. A pastora Aline falou, as empresas estão copiando o modelo bíblico que nós mesmos estamos abandonando. O coach, o mentoreamento, o discipulado é algo bíblico, gente. E a igreja, se você não fizer, alguém vai discipular as nossas crianças. Então, nós precisamos, a tempo, resgatar essa essência de pregar o evangelho, de cuidar das crianças, de cuidar das pessoas de que faixa etária for, quando elas aceitarem Jesus, dar o acompanhamento necessário para que elas permaneçam. Mas, já que o assunto é criança, é importante que a elas dediquemos uma especial importância, porque há um ditado também que eu gosto de falar, que é: eduquem as crianças para que não seja necessário corrigir os adultos, né? Se não me falha a memória, foi Pitágoras que disse isso, de maneira que é importante a gente educar as crianças. É claro que Pitágoras deve ter lido na Bíblia, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Provérbios já estava ali, né? Já estava lá. Então, eu quero deixar assim, a minha satisfação grande de poder contribuir de alguma maneira, humilde, diante de tão nobres debatedores, a importância que temos de ensinar aos pequeninos o caminho do Senhor Jesus. Sabe uma coisa que eu acho muito bonita, e aí fica uma sugestão para os pastores e líderes que nos assistem aqui no Antenados, é quando um pastor ele tem um acesso direto às crianças, né? Porque geralmente, tem professor, não sei o quê, e eu tiro isso dentro da minha casa. O meu pai, como um pastor, ele é uma pessoa que ele é muito atencioso para essa questão de criança. Então, pelo menos uma vez na Glória semana, a Deus. O louvor, 1 ou 2 louvores no culto principal é do coral de crianças, a oração é de uma criança, chama uma criança para dar uma palavra de 5 minutos. As crianças têm que ver outras crianças fazendo isso, exercendo pastorado, vamos dizer assim, pregando, porque elas vão querer fazer isso. Tem uma menina lá, que ela enfim, a Vitória, ela fala: pastor, era pequenininha, hoje está um pouquinho maior, deve ter uns 12, 13 anos, mas desde 6, 7 anos ela ia orar e orava assim, linguagem bonito, e a igreja, enfim, era um negócio lindo. Ela falou: pastor, o meu sonho, eu estou aqui cantando que eu sou criança hoje, mas amanhã eu quero estar sentado nessa cadeira, eu quero ser o presidente da igreja. As crianças, elas têm que ter esse tipo de desejo. Eu quero ser algo na igreja, eu quero cantar na igreja. Eu acho muito bonito quando os pastores não mantêm apenas no culto infantil, mas aquilo que a gente está falando. Vamos fazer ponte? Vamos trazer de vez em quando aqui para o culto? Coral de criança, canta aí, dá uma palavra aí, dá um testemunho, faz uma oração. Isso os pais vão ver, as crianças vão ver as outras crianças. Eu acho que incentivando, né? É muito bonito isso na igreja. O primeiro domingo lá da igreja, cada domingo uma união é responsável pelo culto. Isso aí. O primeiro lá também, isso é fantástico. O primeiro domingo é de responsabilidade do Ministério Infantil. Fantástico. E todo mês que tem o 5º domingo também é do Ministério Infantil, ou seja, eles acabam tendo 2, né? E toda quarta-feira tem o culto que nós temos na equipe. Quer dizer, é importante valorizar as crianças, não tem... ainda vou chegar no alto padrão aí de outras referências. Nesse debate aqui hoje, nesse bate-papo aqui hoje, é que sejam apaixonados pelas crianças.
Sejam apaixonados por elas. A gente ao futuro, é o futuro, mas é a igreja de hoje. Não é igreja de amanhã, E se você se apaixonar por eles, e você investir, e você amar, eu vou fazer isso aqui da melhor maneira, eu digo sempre, eu mando um texto quando eu estou mandando a lição, o PowerPoint, seja lá o que for, eu digo, ó, seja apaixonado por Jesus. Porque antes, quando eu estou me preparando, que eu estou preparando a mensagem, o PowerPoint, o Espírito Santo já falou no meu coração. Eu já fui ministrada ali. Então eu digo, agora você vai estudar essa lição, porque o Espírito Santo vai ministrar no teu coração. E quando você for passar para a criança, você está transbordando. Porque ele já derramou sobre você, é hora de você transbordar. Gente, estamos chegando ao final do Antenados na Geral sobre criança, foi muito bom. Acho que, e ainda se aproximando de fim de ano, você, igreja, que tem estrutura, tem a questão da escola bíblica de férias, faça isso, fale com os pais. Se você às vezes não tem estrutura, que muitas igrejas de fato não têm professores e tudo, procure alguma igreja próxima, se alie a ela, se alincie a ela para botar as crianças. É muito importante. Vou falar para vocês, eu não sei dos meus, desde que eu nasci até os 12 anos, eu não sei se eu lembro de um culto na igreja, até de criança, que me vem à memória. Mas eu acho que eu lembro de vários momentos da Escola Bíblica de Férias. É uma coisa que marca a nossa vida, que marca o nosso aprendizado, aquele ambiente, o Nescauzinho que tinha sempre no final. Isso tudo marca a nossa igreja. Então, se você, pastor e líder, puder participar a sua igreja de algum tipo de questão dessa, de Escola Bíblica de Férias, e claro, sempre melhorando os professores, a experiência que as crianças têm na igreja, olha, vocês vão ver a igreja que você vai construir. Se você começar a tratar as crianças como adulto, você vai ver o tipo de igreja que você vai ter no futuro, tá bom? Ou no presente, como a gente acabou de falar. Gente, obrigado, pastores, pela participação de vocês hoje aqui no Antenados na Geral. Foi muito bom. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.